Passarinho por aqui passou, anunciando que a história já chegou. Passarinho passou por aqui para cantar que a história vem aí. E a história que nós vamos contar agora é uma tarde com sabor de história. Porque era uma vez um menino que adorava visitar a sua avó. Todas as tardes ele saía da escola e ia visitá-la. E era sempre uma aventura. A avó sempre preparava coisas deliciosas e empolgantes para eles fazerem juntos. Ela preparava piquenique, passeios, mas naquela tarde, Júlio não imaginava qual seria a sua aventura. Ela preparou um café da tarde recheado de histórias. Quando Júlio chegou, ele já sentiu um cheiro diferente no ar. Era um doce que a sua avó estava fazendo, chamado pau a pique. O Júlio não conhecia esse doce e perguntou logo para sua avó de onde vinha este doce. A avó lhe contou que este doce era mais antigo do que a vinda dos mineiros para a nossa região. Uai, se era mais antigo, quem inventou o doce? A avó do Júlio não sabia quem tinha inventado o doce, mas ela lhe contou como ele havia chegado aqui na nossa região. Porque antes de sermos essa cidade maravilhosa, aqui só existia índio. E os bandeirantes, que eram paulistas, que desbravavam o interior de São Paulo, abriram um caminho aqui que ia de Minas Gerais até o Ouro em Goiás. Ficou até conhecido como Caminho do Ouro. Muitos viajantes passavam por aqui e era muito cansativa essa viagem para buscar ouro, sabe? E aí eles queriam um lugar para pousar. E aonde que eles pousavam? Aqui na nossa região. Tanto que alguns fazendeiros até começaram a abrir pousadas, ranchos, para eles poderem descansar neste caminho para o ouro. Mas com a escassez do ouro e com a dificuldade de se plantar em Minas Gerais por causa das suas montanhas, eles acharam a nossa região ótima para o plantio. E aqui começou a fazer, então, a agricultura. Eles descobriram que aqui, plantando, tudo nascia. E assim começou a surgir mais ranchos, mais pessoas vieram aqui para a Redondeza. Só que como aqui ainda não era cidade, para que eles pudessem ir para uma igreja fazer as suas orações, eles tinham que andar tanto, era tão cansativo, que um fazendeiro muito poderoso da região doou um pedaço de terra para a construção da igreja. Mas depois que ele doou, demorou 11 anos para se construir a primeira capela aqui da região, que era a Capela de São Sebastião. A avó do Júlio até lhe contou que esta Capela de São Sebastião nem existe mais. Ela ficava ali, onde hoje é a Fonte Luminosa. A catedral veio anos depois. Mas ela continuou contando que Ribeirão se tornou cidade anos depois. Primeiro, ela pertencia a São Simão. Isso mesmo. Assim, a agricultura foi aumentando, o café se desenvolvendo, a chegada dos reis do café. Ribeirão precisava de transportes. Não tinha carro, não tinha ônibus. Eles, então, contrataram uma companhia de estrada de ferro chamada Mogiana. Eles até fizeram um terminal, onde hoje é aquela Maria Fumaça, lá pertinho do terminal rodoviário. Lá era a Estação Mogiana. Mas não pensa que todo mundo podia descer ali, não. Na Estação Mogiana, só podia descer os poderosos, os reis do café, os barões, as mulheres chiques, porque os trabalhadores, os imigrantes e as pessoas que eram consideradas pobres tinham que descer em outra estação.
é a estação Barracão, que fica ali no começo da Dom Pedro. Só que essa a gente não consegue visitar. Ela não está mais aberta, não dá para visitar de jeito nenhum. Já a Maria Fumaça, que fica ali perto do terminal, a gente ainda consegue ver. Duas indústrias que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade ficavam ali na Avenida Jerônimo Gonçalves, bem próximo a Maria Fumaça. Uma delas hoje se transformou num centro cultural. Parte dos trabalhadores das indústrias eram imigrantes italianos. Esses imigrantes fixaram residência em volta das indústrias, formando assim o nosso bairro, a Vila Tibério. Só que nem todos os trabalhadores, os imigrantes, eles ficavam nas indústrias. Eles trabalhavam também com marcenaria, carpintaria e tantas outras coisas. Nesse período também, Ribeirão Preto estava passando por uma grande influência da França. Nós sofríamos influências pela cultura, costume e pelas construções. Foi assim que tiveram a iniciativa de construir o primeiro teatro de Ribeirão Preto, o Teatro Carlos Gomes. Isso mesmo, o Pedro II veio anos depois. Ele ficava localizado bem do lado daquela primeira capela de Ribeirão Preto. Só que as pessoas que frequentavam a capela não ficavam nem um pouco felizes com os frequentadores do teatro logo ao lado. Foi então que os frequentadores da capela resolveram desativar a igreja e anos depois, logo acima, construíram a nossa catedral. O teatro, infelizmente, anos depois, também foi demolido. E logo depois também construído o Pedro II. Ele faz parte de um famoso quarteirão, o Quarteirão Paulista, que é formado pelo Edifício Meira Júnior, onde fica a nossa cervejaria Pinguim, o Teatro Pedro II e o Centro Cultural Palace. Ali também, bem próximo, nós temos outros pontos culturais, como o Edifício de Ederixen, que foi o primeiro com mais de 3 andares no interior paulista, na época, a Catedral, Casa da Memória Italiana, Biblioteca Sinhá Junqueira, o Casarão Camilo de Matos, o MARP e o Palácio do Rio Branco, a nossa prefeitura. Júlio ficou encantado com tantas histórias que ele ouviu de sua avó. Ele nunca tinha ouvido nenhuma história que falasse aqui da região de Ribeirão Preto. E ele quis ouvir mais e mais, mas a avó lhe falou que ia mais histórias só mais pra frente. O doce já estava pronto e eles iriam comer este doce. E eles comeram e nós terminamos a história. A história de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa história entrou por uma porta E saiu por outra. e quem souber Que conte outra.